Um pescador sem educação formal recebeu as chaves do reino dos céus. Seu nome era Simão. Jesus o chamou de Pedro, a rocha. Ele negou Cristo 3 vezes numa noite fria de inverno. Chorou amargamente. Fugiu. Depois voltou. E morreu de cabeça para baixo numa cruz em Roma. 2000 anos depois, nenhum império, nenhuma heresia e nenhum escândalo derrubou o que ele ajudou a construir. Como isso é possível? Se você gosta de história bem contada, deixa o like agora. Isso ajuda essa história a chegar em mais pessoas. Hoje vamos entrar num lugar que poucos param para entender de verdade. Não vamos falar só de um homem. Vamos falar da cadeira mais importante da história da humanidade e de por que o próprio Cristo prometeu que ela jamais seria destruída. O mar da Galileia não perdoa quem não o respeita. De madrugada, quando o vento desce das colinas e empurra as águas escuras contra os barcos de madeira, os pescadores já sabem o que vem pela frente. Redes pesadas, mãos rachadas, silêncio quebrado só pelo barulho dos remos e pelo cheiro forte de peixe e sal. Era nesse mundo que Simão vivia. Filho de Jonas, nascido em Betsaida, cresceu aprendendo que a vida é dura e que o mar dá e tira sem pedir permissão. Não havia nele nada de extraordinário aos olhos dos homens. Não era sacerdote. Não era escriba. Não conhecia as letras sagradas como os rabinos do templo. Era um trabalhador. Caloso. Direto. Às vezes impulsivo demais. Mas havia nele uma coisa que poucos conseguem nomear. Uma sede. Uma inquietação que o mar nunca conseguia saciar. Nos dias em que a pesca era boa, ele voltava para casa satisfeito no corpo, mas vazio em algum lugar que ele mesmo não sabia descrever. Nos dias ruins, esse vazio ficava ainda mais largo. Foi nesse estado, cansado, comum, sem qualquer sinal de grandeza, que ele encontrou Jesus pela primeira vez. Não foi num templo. Não foi numa cerimônia solene. Foi na beira do lago, com as redes ainda molhadas nas mãos, quando um homem subiu no seu barco e pediu que ele se afastasse um pouco da margem para poder falar ao povo. Simão obedeceu, provavelmente sem entender muito bem por quê. Depois, Jesus olhou para ele e disse algo que mudaria tudo. Avança para o largo e lançai as vossas redes para a pesca. Simão podia ter rido. Tinham pescado a noite toda e não colheram nada. Era de manhã, hora errada, condições erradas. Mas havia algo naquela voz que ele não conseguia contestar. Uma autoridade diferente de tudo que já tinha ouvido. Não era a autoridade dos escribas que mandavam porque sabiam mais. Era outra coisa. Mais funda. Mais real. Ele lançou as redes. O que aconteceu em seguida foi tão abundante, tão impossível, que os braços mal aguentavam puxar. 2 barcos cheios a ponto de afundar. Os companheiros gritavam de espanto. E Simão, aquele homem duro, de poucas palavras, caiu de joelhos no meio dos peixes e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa frase diz tudo sobre quem era Simão antes de se tornar Pedro. Um homem que, ao tocar o sagrado, sentiu primeiro o peso do que era. Não a euforia. Não a conquista. O peso. E foi exatamente esse homem, consciente de sua pobreza interior, que Jesus escolheu para ser a pedra. Há momentos na vida de um homem que ele carrega para sempre. Não porque foram gloriosos, mas porque foram a prova mais cruel do que ele é capaz de fazer quando o medo fala mais alto do que o amor. Para Simão Pedro, essa noite tinha o cheiro de carvão aceso. Poucas horas antes, ele havia jurado que nunca abandonaria Jesus. Havia dito isso com a convicção de quem acredita em cada palavra que fala. No cenáculo, com o pão partido e o vinho compartilhado, havia algo de despedida no ar, mas Pedro recusava aquela ideia. Ele era a rocha. Jesus mesmo havia dito isso. Como uma rocha poderia vacilar? Jesus havia respondido com uma daquelas frases que doem porque são verdadeiras demais. Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro não havia entendido naquele momento. Entenderia horas depois. No jardim do Getsêmani, enquanto Jesus suava sangue em oração, Pedro dormia. 3 vezes Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo. Havia no gesto de Jesus, ao olhar para aqueles homens adormecidos, uma solidão que os evangelhos descrevem com precisão cirúrgica.
Ninguém que amava estava acordado com ele. Depois vieram os soldados. A confusão, a prisão. E Pedro seguiu de longe. Entrou no pátio do sumo sacerdote. Ficou perto do fogo com os servos. Tentou se misturar. Tentou ser invisível. Mas uma serva o reconheceu. Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Não sei do que estás falando. A primeira negação. Depois a segunda. Depois a terceira. Dessa vez com juras e imprecações, como se a veemência pudesse apagar o que estava sendo dito. E então cantou o galo. Naquele instante, o Evangelho de Lucas registra um detalhe que parte o coração de qualquer leitor atento. O Senhor se voltou e fixou os olhos em Pedro. Não disse nada. Só olhou. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Esse choro não era o choro do arrependimento fácil. Era o choro de um homem que havia se descoberto menor do que pensava. Que havia olhado para dentro de si e encontrado uma fraqueza que achava impossível existir. A rocha havia rachado. O pescador havia fugido. O escolhido havia falhado. E é exatamente aqui, nesse ponto de ruína, que começa a história mais surpreendente. Porque Jesus sabia disso tudo antes. E escolheu Pedro assim mesmo. A ressurreição havia acontecido. O túmulo estava vazio. As mulheres tinham corrido com a notícia que ninguém ousava acreditar completamente. E Pedro, aquele homem partido pela culpa, havia corrido até o sepulcro, dobrado o corpo para entrar, visto os panos dobrado, e voltado para casa sem entender ainda o que tudo aquilo significava. Dias depois, Pedro tomou uma decisão que diz muito sobre o que acontece com um homem quando ele não sabe mais qual é o seu lugar. Vou pescar. Voltou para o lago, para as redes, para o único mundo que conhecia antes de tudo mudar. Não era desistência calculada. Era o gesto instintivo de quem está perdido e busca no familiar algum tipo de chão firme. Outros discípulos foram com ele, e pescaram a noite toda. Nada. De manhã, na margem, uma figura. Filhos, tendes aí algum peixe? Não, responderam. Lançai a rede do lado direito do barco e achareis. A rede foi. Veio cheia. E João, sempre o mais contemplativo, foi o primeiro a reconhecer. É o mestre. Pedro não esperou o barco chegar. Jogou-se na água. Há algo profundamente humano nesse gesto. Pedro, que havia negado 3 vezes, que havia chorado de vergonha, que havia voltado para o lago como quem recua, agora jogava tudo para trás e nadava em direção àquele homem na margem. Sem discurso, sem explicação, só o impulso bruto de chegar. Na praia, havia brasa acesa, peixe, pão. Jesus havia preparado o café da manhã. E depois de comer, Jesus fez a pergunta 3 vezes. Exatamente 3 vezes, uma para cada negação. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cada resposta de Pedro vinha carregada de uma dor que as palavras mal conseguiam conter. Na terceira vez, o Evangelho diz que Pedro ficou triste. Não porque duvidava do próprio amor, mas porque a repetição da pergunta era um espelho. Jesus estava devolvendo para ele, com cuidado e com amor, a memória exata da falha, não para humilhar, mas para curar. 3 negações. 3 confirmações. 3 missões. Apacenta, cuida, alimenta. Pedro não foi restaurado apesar da sua fraqueza. Foi restaurado através dela. E foi exatamente esse Pedro, o que havia caído, chorado e voltado, que Jesus escolheu para ser o fundamento visível da sua igreja. A pedra não era perfeita. Era real. E o que é real, quando passa pelo fogo, se torna inabalável. Pentecostes mudou tudo. Aquele grupo de homens assustados, trancados num quarto com medo das autoridades, foi varrido por algo que nenhum deles conseguia explicar com palavras comuns. Um vento forte, chamas que não queimavam, e uma coragem que não vinha deles mesmos. Pedro saiu para a rua e pregou. O mesmo homem que semanas antes havia negado conhecer Jesus diante de uma simples serva, agora ficava de pé diante de milhares de pessoas em Jerusalém e anunciava sem hesitar: esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o ressuscitou. Naquele dia, 3.000 pessoas pediram para ser batizadas. A rocha havia encontrado seu chão.
Mas Jerusalém era só o começo. A missão de Pedro não cabia numa cidade. O próprio Jesus havia dito: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E Pedro levou esse mandato a sério com cada passo que deu pelo resto da vida. O caminho seguinte foi Antioquia. Cidade imensa, cosmopolita, mistura de culturas, línguas e religiões. A terceira maior cidade do Império Romano, onde judeus e pagãos convertidos tentavam descobrir juntos o que significava ser cristão. Foi ali que Pedro exerceu pela primeira vez o papel de bispo de uma comunidade estruturada. Ali a igreja começou a ganhar forma institucional. Ali os seguidores de Jesus receberam pela primeira vez o nome que carregamos até hoje: cristãos. Mas foi em Roma que tudo chegou ao seu ponto mais alto e mais doloroso. Roma era o coração do mundo, centro do poder, da cultura, da violência e da ambição humana em seu estado mais concentrado. Ir para Roma não era apenas uma decisão pastoral. Era entrar na boca do lobo. Nero governava. As perseguições contra os cristãos eram cruéis e públicas. Ser cristão em Roma era assinar um risco silencioso sobre a própria vida. Pedro foi assim mesmo. Há uma tradição antiga, registrada em escritos do século II, que conta um episódio chamado Covades. Para onde vais? Segundo essa tradição, Pedro estava fugindo de Roma para escapar da perseguição quando encontrou Jesus na estrada, caminhando em direção à cidade. Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Vou a Roma para ser crucificado de novo. Pedro entendeu, voltou, e foi preso, condenado e crucificado, mas ele mesmo pediu para ser posto de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como seu Senhor. Nesse gesto final, Pedro reuniu em si tudo o que havia sido: a humildade do pecador, a coragem do restaurado e a fidelidade do pastor. Roma, que havia recebido o sangue de Pedro, recebeu também a herança da sua missão. E a cadeira do seu bispo passou a representar não apenas uma comunidade local, mas a liderança de toda a Igreja de Cristo no mundo. O pescador havia chegado ao fim do caminho, e o que ele deixou não era apenas memória, era uma estrutura viva, que continuaria a falar em nome de Cristo até o fim dos tempos. Existe dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, um objeto que a maioria dos turistas vê, mas poucos realmente contemplam. No fundo da basílica, envolto em ouro, sustentado por 4 figuras imponentes de bronze e coroado por uma janela onde uma pomba parece flutuar em luz eterna, está a Cátedra de São Pedro. A obra foi esculpida por Gian Lorenzo Bernini no século XVII, mas o que ela representa é infinitamente mais antigo do que qualquer mármore ou bronze. As 4 estátuas que sustentam o trono não foram escolhidas ao acaso. São os 4 grandes doutores da Igreja, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, pelo Ocidente. São João Crisóstomo e Santo Atanásio, pelo Oriente. 4 pilares do pensamento cristão, de culturas e séculos diferentes, unidos debaixo da mesma cadeira. A arte dizendo que a teologia ensina, a Igreja é una, e sua unidade vem de cima. A pomba do Espírito Santo acima de tudo não é decoração. É uma declaração. A Igreja não se sustenta pela inteligência dos seus membros, pela habilidade dos seus líderes ou pela força das suas instituições. Ela se sustenta porque Deus a sustenta. E isso muda tudo. Porque se fosse humana apenas, já teria acabado. Pense nos séculos que essa cátedra atravessou. Perseguições do Império Romano. A queda de Roma. As invasões bárbaras. O cisma do Oriente. A corrupção medieval que envergonhou a própria Igreja. A reforma protestante que dividiu a cristandade. As revoluções que varreram monarquias e instituições pelo mundo. 2000 anos de crises, escândalos, guerras e ataques, de fora e de dentro. E a cátedra continua. 267 homens já se sentaram nessa cadeira. Alguns foram santos. Alguns foram fracos. Alguns governaram com sabedoria. Outros cometeram erros graves que a história não apagou. Mas nenhum deles, nem os melhores nem os piores, foi capaz de destruir o que Cristo construiu. Porque o que Cristo construiu não depende da perfeição de quem senta na cadeira. Depende da promessa de quem criou a cadeira. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa frase foi dita numa conversa simples, numa estrada de terra, para um pescador sem título.
e resistiu a tudo que a história jogou contra ela. Hoje, quando a igreja enfrenta novos levantes, dúvidas doutrinárias, pressões culturais, vozes que de dentro e de fora exigem que ela abandone o que sempre foi, a Cátedra de São Pedro continua de pé. Não como símbolo de poder humano, mas como sinal de uma promessa que nunca foi recolhida. Pedro falhou. Pedro chorou. Pedro voltou. Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz em Roma. E o que ele deixou não foi um trono de glória, foi uma missão. Apacenta, cuida, alimenta. Essa missão atravessou 20 séculos e chegou até nós. Há uma oração que ecoa séculos dentro da igreja. Não é uma oração de triunfo. É uma oração de quem conhece a própria fragilidade e ainda assim não desiste. É a oração de quem olha para a cátedra, olha para a história, olha para as próprias feridas e decide ficar. Senhor Jesus, mais uma vez na história, existem levantes fora e até dentro da igreja que ousam desrespeitar e não reconhecer o sumo pontífice. Senhor, tende misericórdia da humanidade e devolve a paz na igreja de Cristo. Amém. Pedro não foi escolhido porque era o mais forte. Foi escolhido porque, depois de cair, voltou. E talvez seja esse o convite silencioso que a cátedra faz a cada um de nós, não a perfeição, mas o retorno. Não a ausência de dúvida, mas a decisão de permanecer. A pedra que o inferno nunca conseguiu destruir não é de mármore nem de bronze. É feita de homens e mulheres comuns que, geração após geração, escolheram acreditar na promessa. 2000 anos depois, essa pedra ainda está de pé. E você é parte dela. Se essa história tocou algo dentro de você, deixe o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem mais precisa ouvir. Compartilha com alguém que você sabe que vai se emocionar tanto quanto você. Comenta aqui embaixo o nome do santo cuja história você quer que a gente conte no próximo vídeo. Cada comentário é um voto, e o canal produz o vídeo para você. Se ainda não está inscrito, inscreve-se agora e ativa o sino. Sempre trazemos uma história como essa esperando por você. São Pedro, rogai por nós.